Diz assim no versículo 1: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Para um pouquinho, depois a gente vai ler mais. Primeira coisa que ele diz aqui, preste atenção, ele diz: converte-te. O que é se converter? O que é conversão? Preste atenção. Conversão é você estar indo por um lado, por um caminho, e você dá um giro de 180 graus. E passa a andar do lado oposto. Por que Deus pede para a gente se converter? Porque muitas vezes nós andávamos, ou existem pessoas que ainda andam no curso do mundo, na mesma direção do mundo. E nós não temos que ser assim. Por isso que Ele manda a gente se converter. A gente tem que andar ao contrário do mundo. O mundo todo está indo para lá, a gente tem que ser o contrário. Eu vou mostrar uma imagem para você já aqui. Ainda ela não vai colocar não. Por que Deus pede para a gente se converter, irmãos? Porque a própria palavra de Deus diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio. O justo é aquele que pratica a palavra, o ímpio é aquele que despreza. Então, a pessoa que está dentro da igreja, principalmente, tem que se converter. Por quê? Porque nós temos que ser diferente do mundo. Um dos motivos que Deus pede a conversão, depois eu vou falar de outro, é porque a gente tem que ser diferente. Nós não podemos ser igual ao mundo. Eu acredito, essa é a minha fé, que quando Deus muda a vida de uma pessoa, quando a pessoa se converte, ela se converte por inteiro. Onde eu quero chegar? Muda a maneira de se vestir, muda a maneira de falar, muda a maneira de pensar. Eu creio numa transformação completa. Apesar de muitas pessoas falarem assim: não, mas olha, que Deus vê o coração. Deus só está interessado aqui dentro. Tudo bem, pode até ter base nisso. Mas se uma pessoa muda aqui dentro, é natural ela mudar por fora. É natural. Por exemplo, aquela pessoa que antigamente no mundo, porque a moda do mundo é assim, se vestia com escândalo. A pessoa se converte, mudou aqui dentro, de dentro para fora é a mudança. A pessoa passa a se vestir com pudor, com respeito, respeitando a si mesmo, né? Que às vezes a pessoa pensa assim, que está desrespeitando os outros. Não, está desrespeitando a si mesmo. O homem de Deus tem que respeitar a si mesmo na maneira que se veste, a mulher de Deus também. Então, a pessoa quando ela se converte, ela muda isso até, a maneira de falar, não fala mais palavrão, não tem mais aquele linguajar do mundo. Porque ou nós somos diferentes ou não somos. Aonde está a diferença se a gente vem para a igreja, diz que se converteu, mas pensa como o mundo pensa, gosta do que o mundo gosta, se veste a moda do como o mundo tem, faz tudo que o mundo faz. Quer dizer, aí está andando junto com o mundo. E conversão não é isso. Conversão é andar ao contrário do mundo. A própria palavra de Deus diz lá, no livro de João, uma das epístolas de João, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, se a pessoa está na igreja, diz que se converteu, mas tem prazer nas coisas do mundo, tudo que o mundo fala, dita as regras, a pessoa segue. Então não se converteu. Que a Bíblia fala, também no livro de Tiago, que aquele que se torna amigo do mundo, se torna o quê? Inimigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Quem quer ser amigo de Deus? Então a gente tem que ser inimigo do mundo. Quando eu digo inimigo do mundo, não é inimigo das pessoas, é inimigo da maneira do mundo, do sistema que o mundo funciona. Por isso em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, ou com este século, ou que o mundo impõe. Que a verdade é essa, o mundo impõe as coisas. E a gente como cristão, tá, a gente tem que ficar atento. É igual moda. Muitas pessoas não sabem, mas muitas modas que surgem, e os cristãos até entram na onda, foram modas que às vezes foram apresentadas num ritual de magia, num ritual apresentando aos espíritos, consagrando aquela moda para quê? Para que aquilo faça sucesso.
E as pessoas não sabem disso. Que antes de uma moda surgir, foi lá e foi apresentado num lugar. Foi oferecido ali às entidades malignas algo para que aquela moda tenha sucesso. Aí começa a ter sucesso. E aí o cristão vai e entra na onda também. Puxa, que legal. Mas não sabe de onde surgiu isso. De onde nasceu isso. De algo maligno. Então toda vez que alguém falar assim para mim e para você, olha, faz isso que é bom, todo mundo faz. Fique com a pulga atrás da orelha. Maneira de falar. Porque se todo mundo faz, eu tenho que andar na contramão do mundo. Sabe o que é se converter? Olha ali. Está dando para ver? Todo mundo está indo para um sentido. Só tem um que está ao contrário. Então, isso aqui representa o mundo. Ó. Olha a multidão. Todo mundo faz, todo mundo gosta. O cristão tem que ser assim. Ó. O cristão tem que vir ao contrário. O cristão tem que andar no sentido que agrada quem? A Deus. Aqui representa o sentido que agrada o diabo. Que todo mundo vai na onda. Ali é o contrário. Isso é ser cristão. Amém? É isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Por que muita gente está indo no curso do mundo? Porque não consegue negar a si mesmo. E a verdade é essa, que tomar a cruz que Jesus disse, é fazer isso, é renunciar o seu eu, as suas vontades, a vontade do mundo. Isso é se converter. Então a pessoa está num sentido, ela dá um giro de 180 graus. Espera aí, está todo mundo indo para lá, todo mundo fazendo isso. Pois eu vou mudar, eu vou ser de Deus. Eu não vou fazer o que o mundo faz, eu não vou gostar do que o mundo gosta. Eu vou fazer o que Deus quer, o que Deus manda e o que Deus gosta. Amém? Então esse é um dos motivos. E por isso ele fala, né? Vamos terminar aqui. Então ele diz no versículo 1. Converte-te, ó Israel. Mas olha o detalhe aí. Tem que se converter a quem? Ao Senhor. Porque, irmãos, é bom a gente comentar aqui que tem muita gente que não se converteu a Deus, se converteu a uma igreja, a uma religião, a um pastor. A pessoa se apoia num pastor, a ponto que se aquele homem que é falho, todos nós somos falhos, mas às vezes aquele pastor, aquela pessoa que se apoia, às vezes cair, a pessoa cai também. Se isso acontece é porque a pessoa não se converteu a Deus, se converteu ao pastor ou alguém que trouxe para a igreja. Uma vez aqui mesmo na nossa igreja, uma pessoa se afastou, se desviou, aí o obreiro perguntou, por que você não está indo na igreja mais? Porque eu acompanhava tanto fulano, e aí ele caiu, eu vejo ele fazer tanta coisa errada agora, aí eu desanimei. Então a fé não estava em Jesus, a fé estava nessa pessoa. É aquela frase do Facebook, né? Das redes sociais. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve lá por causa de Jesus. Aquilo que a gente sempre fala, eu estou aqui, né, já há um tempo, um dia eu vou ser transferido. E a pessoa que teve um encontro com Deus, ela permanece. Você não tem que ser discípulo do pastor, você tem que ser discípulo de Jesus. A minha preocupação não é formar discípulo para mim, é para Jesus. Quando eu for para outro lugar, eu quero que você permaneça aqui. Aqui é a tua igreja. E às vezes tem pessoas que vai atrás do pastor, o pastor mora lá, o pastor vai para outra cidade, para outro bairro, lá longe, e a pessoa vai atrás. Não é porque eu gosto do jeito dele. Amém, pode até gostar, não é errado. Mas tem que seguir Jesus, não fica atrás do homem. Amém? Então ele disse, converte-te ao Senhor. Então tem muita gente que pensa que se converteu a Deus, mas não se converteu à igreja, gosta da igreja, gosta do pastor, simpatizou com o jeito de um pastor. E aí, quando surgem as lutas ou um problema, a pessoa se escandaliza e se afasta. Eu falei aqui, no culto anterior, que esse é um dos problemas, falando de obra de Deus, que todas as igrejas enfrentam. Essa é a raiz do problema. Qual, pastor? Muitas vezes colocar pessoas que não se converteram ao Senhor. Às vezes eu já posso ter cometido esse erro. Eu reconheço isso. E não devemos. Por quê? Por isso que eu penso assim, a pessoa
para ser levantado um obreiro, um pastor, ou qualquer ministério, tem que ser provado, tem que ser testado. Porque se a pessoa não é provada e testada, se ela não se converteu, você pode colocar um uniforme, você pode dar um uniforme, pode dar um cargo para a pessoa, até no altar. Mas se a pessoa não se converteu, lá na frente o problema vai surgir. Porque quem não se converte ao Senhor não consegue permanecer. Pode ter boa aparência, pode cantar bem, pode louvar, pode sorrir, pode pregar bem, mas se não nasceu de novo, mais cedo ou mais tarde, a natureza carnal que está lá só sufocada lá dentro e ela está querendo explodir, né? Mais cedo ou mais tarde, ela, sou eu, o verdadeiro eu vai surgir. Por isso que tem que ter conversão. Por isso que o povo da igreja tem que ser convertido. Por isso que aquele que almeja fazer a obra, só pode fazer a obra quem se converteu. O pastor tem que saber se é liberto, se converteu de verdade, se abandonou a vida errada lá fora. Se a pessoa se batizou nas águas, é batizado no Espírito Santo. Porque se não tiver essa prova, esse teste, lá na frente é problema para a igreja, problema para o ministério, e para a própria alma da pessoa, e a gente tem que amar a alma, a gente tem que poupar a alma das pessoas. Então, converte-te ao Senhor teu Deus. Por quê? Agora finalizando. Porque pelos teus pecados tens caído. Então, por que tem que ter conversão, irmãos? Olha aqui, porque se a pessoa ficar na igreja e não se converter, o que ele disse? Vai cair. Esse cair é diminuir. A pessoa que fica dentro da igreja só pensando em bênção e não se converte, ela dá um passo para frente, mas dá 3 para trás. Aí dá um passo para frente, porque recebe uma bênção. Mas enquanto não se converte, vai dando passos para trás. E aí vai somando depois, quantos que deu para trás e quanto deu para frente. É muito mais do que deu para trás. Os passos. Porque não se converteu. Por isso ele está dizendo, converte-te, ó Israel, Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Então a pessoa que está dentro da igreja tem que se converter, porque senão vai cair. A vida de muita gente não muda por isso, porque não houve conversão. E o que é conversão? Olha só, é frequentar uma igreja? Não. É ter a carteirinha de membro da igreja? Não. É você andar na contramão do mundo. É aquela imagem lá, que a Aline colocou. É você dar o giro de 180 graus. Está todo mundo indo para lá, todo mundo fazendo a vontade do mundo, e você vai ao contrário. Ah, mas as pessoas vão tirar sarro de mim. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Quando eu tive um encontro com Deus há 25 anos atrás, no ano de 1995, eu tinha minhas amizades na rua. Eu sabia que eu ia enfrentar, e enfrentei. Chacota, Bíblia, e agora ele não sai mais com a gente, e agora ele só toma aguinha. Tudo isso eu passei. E às vezes até dentro dos próprios familiares, que na época não eram convertidos. Quando eu me converti, meus irmãos ainda não eram. Meu pai, que era vivo, não era. Meu pai, que já faleceu, chegou ao ponto de falar que eu estava ficando louco, que estavam fazendo lavagem cerebral na minha cabeça. Por quê? Porque eu vivia na igreja, eu queria Deus. Claro que ele não sabia o que ele estava falando. Depois, ele mudou, né? E eu creio que ele foi salvo, porque foi feito um trabalho na vida dele. Poucos dias antes de ele falecer, ele começou a vir para a igreja. Então, tudo essa perseguição eu enfrentei. Agora a pessoa fala assim, eu quero ir para a igreja, eu quero ser de Jesus, mas não quero ser perseguido, não quero receber chacota, nem as pessoas tirem sarro. Então é só fazer a vontade do mundo. É só ficar dentro da igreja, anda junto com eles, aí ninguém vai perseguir você, ninguém vai tirar sarro de você. Mas aí não é o que Deus quer. Entenderam? Aí o que eu faço? Versículo 2, para se converter. Tomai convosco o quê? Palavras. É assim que a gente se converte. Preste atenção, toda palavra que você ouve aqui, que você recebe. O que você tem feito com tanta mensagem que você escuta aqui? O que você tem feito, até quem está nos assistindo, porque a gente coloca a transmissão, depois eu ponho essa gravação. Tem gente que gosta de assistir as nossas pregações, as nossas mensagens. Mas o que você tem feito com essas palavras, com essas mensagens? Não adianta nada se ela entrar por aqui e sair por aqui. Eu não tenho que achar uma mensagem bonita, ela tem que funcionar na minha vida. Adianta eu falar, nossa, que mensagem linda, mas se eu não viver, não vai acontecer nada. Então, tomai convosco palavras e
Convertei-vos ao Senhor. Pegue a palavra que Deus falou para você hoje. Só hoje, quantas mensagens Deus deu, né? Quando estávamos cantando, paramos e falamos algo. Antes de fazer a oração da fé, falamos do Mateus 11:28. E agora? Quer dizer, só hoje foram 3 revelações. E olha que é só 1 hora de culto, já vamos terminar já já. Amém? Quem entendeu a palavra do Senhor?